Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de jovens online. Hoje nós iremos tratar sobre um tema muito interessante, que é a guerra invisível. É uma guerra que muitas vezes nós ignoramos e muitas vezes nós nem nos damos conta que isso está acontecendo realmente, e de fato. Eu peguei essa pregação do ICF, que é uma igreja na Alemanha, que é um tema que, sinceramente, eu nunca ouvi assim. Eu achei muito interessante, então resolvi trazer para nós. Por acaso você já se perguntou o que o povo judeu trouxe a nós? O que o povo judeu fez? Porque a Bíblia cita desde o princípio, praticamente, que o povo judeu era o povo de Deus e eles fizeram uma série de coisas e muitas vezes nós nem reconhecemos o que eles fizeram até hoje. Uma das coisas que eles fizeram para nós foi a Bíblia. E a Bíblia é uma obra de arte única que tem de fato no mundo. Primeiro, ela foi escrita por mais de 40 escritores e por um único autor, que é Deus. Depois disso, ela foi feita em 1600 anos. Provavelmente começou em 1500 anos de Cristo e terminou 100 anos depois de Cristo. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes: o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. Ela foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. E ela tem um único tema central, que é Jesus Cristo. Em nenhum ponto da Bíblia você acha contradições. Então, depois de tudo o que aconteceu, nós temos acesso à Bíblia. Este livro maravilhoso, que muitas vezes joga na nossa cara nossa realidade cruel. Que é de fato que nós somos pecadores, nós somos extremamente ruins, sempre pensamos em nós mesmos e somos inimigos de Deus. Mas a Bíblia também tem um outro lado. Ela mostra o grande amor que Deus tem por nós, a grande misericórdia que Ele teve lá na cruz para realmente nos salvar. Mesmo que nós somos tão sujos, tão ruins, e nós nem merecemos estar na glória dele. Nós não somos nada sem Deus. E para isso eu quero que vocês abram comigo Josué capítulo 5, do versículo 13 até o 15. Josué 5, capítulo 13 até 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa ou outra, respondeu ele. Sou o comandante do exército do Senhor e acabei de chegar. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem, meu senhor, tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as suas sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. É algo muito interessante a gente pode observar aqui. Naquela época, as sandálias eram um símbolo de força. Então, quando Josué tirou as sandálias, ele praticamente, simbolicamente, disse: Eu estou tirando toda a minha força e estou entregando aquele momento para Deus. São detalhes muito pequenos, mas são extremamente importantes e interessantes. Porque já no Velho Testamento, Deus já mostra para nós que nós somos dependentes dele. E podemos ver os feitos que Josué fez. Ele venceu inúmeras batalhas para que o povo pudesse ir para a terra prometida. Graças à Bíblia, nós podemos ver a diferença entre a luz e a escuridão. Através da Bíblia, nós podemos ver como nós somos pecaminosos. E para isso eu quero colocar um exemplo de uma ponte levadiça. É uma ponte onde os dois lados precisam se conectar para haver uma passagem completa. Vamos imaginar que um dos lados seja Deus. A ponte já está completa. E tem o nosso lado, nós cristãos. Você precisa decidir se você quer abaixar a ponte de uma vez, ou se você quer continuar com a conexão desligada com Deus. Quando você se converte, você faz essa conexão. E aí você está ligado com Deus. E é claro, através do relacionamento que nós temos com Deus, nós podemos melhorar cada vez mais essa conexão. Você, por exemplo, poderia colocar um asfalto, poderia colocar umas luzes, né? E isso faria com que a ponte ficaria cada vez melhor. Isso acontece quando nós lemos a Bíblia, oramos e de fato nos comunicamos, temos um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, nós temos algumas vezes um problema, que são aqueles cristãos cuja conexão já foi feita,
mas a conexão parece que não existe mais. Como assim? Já ouviu falar no cristão SSS? Cristão 3S. Salvo, satisfeito e sentado. Ou seja, ele não faz nada. Não vou falar que a conversão dele foi inútil, mas ele não está trabalhando, não está fazendo a obra de Deus. E isso é ruim. Porque quando isso acontece, é porque não existe temor para Deus. E se tem uma coisa que a Bíblia prova no Velho Testamento, é que nós precisamos temer a Deus. Tudo que nós fazemos tem consequências, independentemente do que você acredita. Um cristão verdadeiro, ele teme ao Senhor. E para isso eu quero contar uma história. Esse pregador cuja pregação eu peguei, ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, quando ele estava passeando pela cidade, ele percebeu que um dos principais portões estava murado, estava completamente fechado. Então ele perguntou para o guia dele: cara, por que o portão está murado? Não faz sentido. E aí, sabe o que esse guia respondeu? É porque na Bíblia está escrito que Jesus de Nazaré, ele vai ter que voltar pelo portão. Então, os muçulmanos, eles acreditam na volta de Jesus. E sabe qual que é a pior parte? Eles colocaram, ele perguntou isso também para o guia, um cemitério na frente daquele portão. Porque eles sabem que os judeus eles não podem andar por cima de corpos. E isso é algo muito interessante, porque a Bíblia fala que Jesus vai passar exatamente por lá. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Os muçulmanos, eles vivem, inclusive agiram, e sabem que Jesus vai voltar. E nós? Você? Por acaso nós estamos vivendo como se Jesus voltasse? Nós estamos fazendo ou vivendo a nossa vida de acordo com o que a Bíblia pede quando Jesus vai voltar? Porque a Bíblia fala que ele vai vir em um dia que ninguém vai esperar. Mas que ele vai voltar, ele vai. Estaremos preparados para esse momento? E para isso eu quero entrar no nosso segundo ponto. Agora eu quero falar sobre a guerra, que de fato, eu não citei ela nesse primeiro ponto, mas ela está acontecendo o tempo todo, que é de fato a perseguição contra os cristãos e o povo judeu. Nós vamos ler Gênesis 3, 15b, onde está escrito, e onde Deus fala: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está muito claro que Jesus vai pisar na cabeça da serpente, que é o Satanás. Então, o principal objetivo de Satanás foi o quê? Impedir que Jesus Cristo nascesse. Nós podemos ver em toda a história, inclusive no Velho Testamento, até o Novo Testamento, certo? Onde Jesus Cristo nasce. Olha a perseguição que aconteceu com o povo de Israel desde o princípio. Posso citar alguns exemplos para vocês. Primeiro, vocês lembram quando o povo de Israel estava lá no faraó? E que do nada o faraó teve a brilhante ideia de colocar o povo de Israel como escravo. Por quê? Porque justo o povo de Deus, que vivia em paz no meio dos egípcios, teve que virar escravo desse povo. Na verdade, se você parar para pensar, não faz muito sentido. É muito claro que tem o diabo aí no meio. Ele eliminou todas as crianças até 2 anos. Ele queria que o povo sumisse, acabasse com o povo de Deus. Assim Jesus Cristo não ia nascer. Esse é o objetivo dele o tempo todo. E agora eu quero que vocês imaginem que eu sou o diabo nesse momento. Eu tentei impedir que Jesus Cristo nascesse. Não consegui. Tentei matar Jesus. O cara renasceu depois de 3 dias. Ou seja, falhei de novo. Aí, na Bíblia está escrito, no fim dos tempos, vão vir doenças do nada, coronavírus. Pode ver que coronavírus é algo que não se controla, é algo que do nada aconteceu. Você tem climas estranhos acontecendo. Você tem... O mundo inteiro está estranho. E isso está escrito também em Apocalipse. Então, o diabo, ele percebe que o tempo dele está ficando cada vez menor. E ele está fazendo de tudo para impedir que a volta de Jesus Cristo aconteça. Porque se acontecer, ele vai ser o quê? Esmagado. E hoje em dia, nós podemos ver nitidamente como que a mídia trata os cristãos. Fala sério. Você não vê nada sobre cristãos na mídia. Apenas quando tem escândalo. Quando um pastor aí roubou milhões, que acontece infelizmente, né? Mas só com escândalo. Tem um monte de cristão morrendo em outros países
Mas a mídia não trata disso. Porque a mídia é completamente dominada. Nós vivemos em um país onde nós muitas vezes nem conseguimos ver essas coisas. Nós não vemos missionários morrendo, nós não vemos pessoas sendo, de fato, perseguidas. Mas vai lá na China para você ver. Vai lá na Coreia para você ver. A perseguição existe. E ela não é só uma perseguição onde as pessoas te criticam pelo que você é. Lá, a perseguição é de forma violenta. E muitas vezes, morte. E aí vem uma coisa muito interessante que a Bíblia trata. A Bíblia, ao contrário do mundo, ela fala que nós devemos combater essa violência. Não com violência, mas sim com a palavra de Deus. Ela é a espada. E para isso eu quero que vocês abram comigo Efésios capítulo 6, versículos 10 até 18. Em Efésios 6, capítulo 17 está escrito: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa passagem de Efésios capítulo 6, ela começa na verdade no verso 10 e vai até o 18. Recomendo a leitura para vocês. Mas aqui Deus fala que nós devemos usar a palavra de Deus contra essa violência. A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta, e para isso eu vou ler Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Essa é a nossa principal luta. E como a gente está falando de fato dessa guerra espiritual, eu quero agora colocar alguns pontos que nós cristãos vivemos. Nós somos o exército de Deus, a esperança da humanidade. Mas nós temos alguns problemas. O primeiro deles, a grande maioria nem sabe que está em guerra. Não percebe o que está acontecendo ao redor. Apenas vive a própria vida. Vive apenas para dar uma imagem de que é cristão, mas de fato não segue a palavra de Deus. É domingueiro, como posso dizer aqui. Vai no domingo ao culto. Pode ir nos jovens também. Pode também quinta-feira, na nossa EBQ. Pode ir em todos os lugares, mas o que adianta se você frequentar, mas não praticar aquilo que está na palavra de Deus? Segundo ponto, não sabem lutar essa luta espiritual. Eles não possuem a armadura de Deus. Como que eu posso lutar uma guerra sem me preparar? Como que eu posso lutar essa guerra sem ler na Bíblia, sem adquirir a palavra de Deus? Terceiro ponto, não existe união. Nós não cooperamos juntos. Preferimos brigar que nossa igreja tenha a placa melhor. A nossa igreja é a certa, a igreja de fulano é errado. Por exemplo, coisas banais. O partir do pão tem que ser feito desse jeito. O culto tem que ser feito de manhã. Eu tenho que vestir X roupa para ir para o culto. Enfim, tudo isso não importa. E talvez, para piorar, como se não bastasse, muita gente não tem nem comunicação com o líder do exército, que é Deus, Jesus Cristo. Se não tem comunicação, imagine o exército sem comunicação com o general. É exatamente isso que parece que o nosso exército é, algumas vezes. E como eu já disse anteriormente, esse exército é a única esperança do mundo. Estamos lascados, meus amigos. Já era. Fala sério, quem quer participar de um exército assim, que já está fardado a perder? Não tem união dos soldados, não tem comunicação com o general e todas as séries de problemas que eu já acabei de citar. Está fracassado. É uma derrota certa. Mas graças a Deus essa guerra não depende de nós. Depende de Deus. E graças a Ele que nossa vitória está decretada. A grande verdade é que essa guerra tem muito mais a ver conosco do que nós realmente pensamos. Temos que parar de pensar que a outra igreja, ou talvez o outro irmão, tem alguma coisa não em comum com a gente e por causa disso eu não posso me comunicar com ele. Claro que não. Podemos ter opiniões diferentes. O grande problema é que, na verdade, nós precisamos trabalhar juntos, com uma unidade, para que assim pudéssemos adiantar a volta de Jesus. Posso citar um exemplo para vocês. Eu e meu irmão, Davi, nós somos diferentes. Bastante diferentes.
temos opiniões muito diferentes, mas não vai mudar uma coisa: eu amo ele e eu sei que ele me ama, porque nós somos irmãos. E independente do que aconteça nesse mundo, nada vai mudar esse fato, independente de eu ter uma opinião diferente dele. É exatamente assim que nós devemos fazer com os nossos outros irmãos. Por que nós muitas vezes tratamos eles mal, negligenciamos a opinião deles só porque ele talvez seja de uma denominação diferente, ou ele tem uma opinião um pouco diferente da nossa? Não quer dizer que tudo o que ele fala é certo. Não, claro que não. Mas, às vezes, eu tenho que deixar quieto. Não há necessidade de brigas, discussões. E tem uma coisa muito interessante que acontece. Ou nós estamos lutando com Deus, ou nós não estamos lutando com Deus. Não existe aquele cara em cima do muro. A Bíblia é muito clara nisso. Ou você está lutando com Deus, ou você não está. Onde você está? Que posição você está? Você está lutando a batalha? A guerra espiritual? Ou você está um cristão 3S? Salvo, sentado e satisfeito, sem fazer nada. A gente pode até achar que não tem consequências para nós, mas a Bíblia é muito clara. Aquele que não anda com Deus tem consequências. Isso também vale para nós cristãos, sabia? Se eu faço uma coisa errada, eu tenho que encarar as minhas consequências, porque foi eu que fiz isso. Mas Deus é tão bom que até nos erros Ele ainda consegue, de algum jeito, fazer com que as coisas consigam engrenar. Aquela frase: Deus escreve reto por linhas tortas. E uma das grandes provas que eu posso dizer é que o povo de Israel, eles, na verdade, crucificaram o Salvador. Se você pensar por esse lado, é, na verdade, uma grande tragédia. Mas não. Graças ao nosso Deus vivo, Ele fez desse evento trágico a coisa mais grandiosa que existe, que é a nossa salvação, através de Jesus Cristo na cruz. Deus nos usa, independentemente se estamos cegos ou não. Essa guerra invisível está acontecendo com todo mundo. Cada um é uma personalidade. Cada um reage de maneira diferente. E Deus também usa essas características diferentes que cada pessoa tem para o seu próprio bem, para um caminho que somente Deus consegue ver. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Sempre quando nós estamos em um período de sofrimento, nós não vemos o que está acontecendo. Mas, fala sério, muitas vezes depois que esse período acaba, nós olhamos para trás, podemos ver a magnitude da mão de Deus sobre todas as coisas. Porque Ele é um Deus perfeito, ao contrário de nós, que somos completamente imperfeitos. Nós citamos nessa lição vários pontos, e eu quero propor um desafio para você. Você, por acaso, tem sido contra alguns princípios de Deus? Contra? Talvez você nunca imaginou que estivesse em uma guerra invisível, uma guerra que, de fato, passa despercebido por nós. Nós vivemos as nossas vidas como se nada estivesse acontecendo. Nós temos planos e objetivos, e muitas vezes nós nem paramos para pensar o que, na verdade, está acontecendo nesse mundo. Que essa guerra está acontecendo o tempo todo. Que pessoas estão morrendo por conta disso. Pessoas estão se sacrificando por conta disso. São missionários, são cristãos, são pessoas como você e eu. Mas elas morrem por Deus. Nós somos privilegiados de estar em um país onde nós somos livres, onde podemos ter acesso à palavra de Deus, onde nós podemos ter cultos, onde nós podemos assistir conteúdo online, onde nós podemos ouvir da palavra de Deus quando nós quisermos. Mas por acaso nós temos feito a nossa parte? Por acaso nós temos também parado e pensado: o que Deus quer de mim? Eu sou convertido. O que Deus quer de mim? Que tal não olhar mais para o meu coração e perguntar a Deus: o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez você precise ajudar um familiar. Talvez você precise ajudar seu amigo que está ao seu lado. Mas você não consegue perceber, porque está distraído com todas as outras coisas. E uma das coisas que, de fato, meio que tira essa guerra são as tecnologias de hoje em dia. O celular é uma distração incrível. Vocês já pararam para pensar quanto tempo
por dia que vocês ficam apenas no Instagram? Eu tenho um horário específico que meu celular apita, que é de 1 hora por dia no Instagram. De vez em quando, esse apito toca. E de vez em quando, ele ultrapassa esse tempo. Nós conseguimos sofridamente passar 30 minutos lendo a Bíblia, mas conseguimos passar 1 hora e meia no Instagram, olhando simplesmente a vida dos outros. E o que isso tem de agregar para a nossa vida? Jogos de computador. É algo que tá, ainda mais nessa quarentena, eu vejo bastante gente postando, né? O Free Fire, League of Legends, eu vi já com Dota, CSGO. Tem tantos jogos que estão em alta, onde a participação, não sei a porcentagem exata, mas aumentou em mais de 30% todos os jogos. O que você tem feito nessa quarentena? Se você não está trabalhando e está em casa, você está fazendo aquilo que Deus quer? Talvez Deus queira utilizar essa oportunidade dessa quarentena para você se desenvolver espiritualmente. Você está se desenvolvendo espiritualmente? Ou por acaso você tem perdido mais tempo jogando, assistindo filme, assistindo série, fazendo qualquer outro tipo de coisa e não leu mais a Bíblia? A série está muito interessante, eu preciso finalizá-la. Vou acordar cedo para finalizar. Primeira coisa que eu faço, levanto da cama, vou para a série e o dia passou. E você nem orou, não leu a Bíblia, não deu atenção, são só apenas distrações. Lembre-se, o diabo está fazendo de tudo para impedir que nós possamos fazer parte dessa caminhada, esse trabalho, dessa obra de Deus. Então ele arruma todas essas distrações. Não quero deixar bem claro que isso não é errado. Claro que você pode assistir filme, claro que você pode jogar, claro que sim. Mas tome cuidado para isso não se tornar prioridade em sua vida. Então, meu desafio para você é você identificar onde você pode melhorar. Porque todos nós temos alguma área em nossa vida que nós precisamos melhorar. Para colocarmos sempre Deus em primeiro lugar. Bom, pessoal, é isso por hoje. É uma palavra um pouquinho mais forte, né, que possamos de fato nos desafiar e tentar evoluir em Deus. Que Deus seja a nossa prioridade. E eu gostaria de orar no final. Querido Deus, muito obrigado por mais um encontro de jovens. Muito obrigado que nós podemos mais uma vez ouvir da Tua palavra. Que Tu possas abrir os nossos corações, Senhor, para o Senhor, para nós ouvirmos a Tua palavra, para que nós possamos evoluir no Senhor. Sabemos que as distrações do mundo, elas são muito fortes e que muitas vezes nós nos perdemos nelas. Mas, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos entregar mais uma vez e, se necessário, fazer um recomeço para que possamos fazer a Tua obra aqui na terra, fazermos a nossa parte, Senhor, que possamos crescer no Senhor, que nós possamos deixar as coisas do mundo de lado e lutarmos de fato nessa guerra invisível, que nós possamos lutar como um bom soldado ao Teu lado, que nós possamos ouvir as Tuas ordens, Senhor, como general do exército. Muito obrigado que podemos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. E obrigado pelo Teu feito na cruz e por nos salvar. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.